Sandro, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os que estão ouvindo este Evangelho de Jesus Cristo, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Farei sempre orações por todos vós, com muita alegria, para que todos recebam de Deus as promessas que Ele prometeu através de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoais as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Se você gostar do conteúdo, lhe agradar, você deixe o seu joinha para que o YouTube compartilhe com outras pessoas e inscreva-se para fazer parte e ser membro desta igreja maravilhosa, verdadeira, desta igreja a qual tem o poder de abençoar, tem o poder de curar, de restaurar vidas e de edificar casas que estão caindo e que foram destruídas. Por isso, eu convido você, se tocar no seu coração, você crê que este Evangelho é o verdadeiro Evangelho a qual todos nós que fomos chamados, Jesus mandou que pregasse, sem acrescentar e sem diminuir. Amém? Vamos à leitura do Evangelho de Cristo. Livro de Lucas, capítulo 3. João Batista, o precursor do Messias. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que, até destas pedras, Deus pode dar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois que não dá bom fruto, se corta e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? Ele lhe disse:
A ninguém trateis mal, nem defraudeis. Contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, o Salvador, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira. Ele ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha praticado, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de prender João no cárcere. O batismo de Jesus. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, ele era filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, Matã de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janaí, Janaí de José, e José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Eslã, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de José, e José de Jodá, Jodá de Jonã, Joanã de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Elmadã, e Elmadã de Er de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, Jessé de Óbede, e Óbede de Boaz, Boaz de Salá, Salá de Nasson, e Nasson de Aminadab, Aminadab de Arão, Arão de Esrom, Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, Judá de Jacó, Jacó de Isaque, Isaque de Abraão, Abraão de Tera, e Tera de Nacor, Nacor de Seruque, Seruque de Hagaú, Hagaú de Faleque, Faleque de Eber, Eber de Salá, Salá de Cainã, Cainã de Arfaxade, Arfaxade de Sem, Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Metusalém, Metusalém de Enoque, Enoque de Jarete, Jarete de Malaleel, e Malaleel de Cainã, e Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão de Deus. Capítulo 4. A tentação no deserto. Jesus é tentado pelo diabo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão,
e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias Jesus não comeu coisa alguma, mas terminados eles, Jesus teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pão. Jesus respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, lhe mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Te darei a ti todo este poder e toda a sua riqueza, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou o diabo também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe o diabo a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, te lança daqui para baixo. Porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardará, e que te sustentará nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus respondendo disse ao diabo: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se de Jesus por algum tempo. Nazaré rejeita a Jesus. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em redor. Jesus ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, me enviou para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos em Jesus. Então começou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos corações. E todos lhe davam testemunho. Se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Jesus lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, na tua pátria, tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse Jesus: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Muitos leprosos também havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Jesus expulsa um demônio.
E Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Veio espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta? Que palavra é esta? Que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e ele sai. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. A cura da sogra de Pedro e outros milagres. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhe traziam. Então ele, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Filho, o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, mas a multidão o procurava e chegou junto dele. Eles o detinham, para que não se ausentasse deles. Jesus, porém, lhe disse: Também é necessário que eu anuncie este evangelho a outras cidades do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Jesus, porém, lhe disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades este evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Galileia.